Seleção da França convocada, 26 nomes confirmados para a Copa do Mundo pelo Didier Deschamps, um grupo de muito talento e também de algumas surpresas. Na verdade, a gente não teve nenhuma polêmica, existia um consenso da maioria dos jogadores, mas algumas situações que precisaram ser explicadas pelo Deschamps, de alguns jogadores que ficaram fora e de que fizeram parte, inclusive, do ciclo da seleção, mas que não estarão agora na Copa do Mundo. A gente tem 26 nomes, em especial destaque para os atacantes, mas vou por setor, falando um pouquinho dessa convocação e depois, claro, analisar as possibilidades que Deschamps pode ter com essa equipe. Começando pelos goleiros, a gente teve uma ausência importante. Os 3 jogadores chamados foram o Mike Maignan, jogador do Milan, o Robin Rissé, jogador do Lens, e o Brice Samba, do Rennes. O Robin Rissé, do Lens, é quem entra no lugar do Chevalier, e aí é uma das ausências desta equipe de jogadores que fizeram parte do ciclo. O Chevalier era o segundo goleiro da seleção francesa, se falava muito nele ser o jogador para assumir em algum momento a posição do Mike Maignan, mas quando ele vem para o PSG no início dessa temporada, né, no lugar do Donnarumma, ele começa como titular, ele vem para ser titular, mas não faz grandes atuações, tem alguns momentos complicados, e aí no fim do ano passado, o Luiz Henrique coloca o Safonov como titular, o Chevalier perde essa posição e praticamente não joga mais. Ele não jogou nos últimos 3 meses, não entrou em campo, nem em partidas que precisava rodar elenco. E aí, na reta final agora, ele teve uma lesão, o que piorou ainda mais a situação. É um jogador que fez parte do ciclo, que era contado há alguns meses, né, ou no início da temporada, como um jogador certo na Copa do Mundo, mas que não foi convocado. O Deschamps falou sobre isso na coletiva, né, após a convocação, e disse que o Chevalier está lesionado, então que ele, né, isso atrapalhou, porque ele deu prioridade para jogadores que estavam jogando tecnicamente bem nesse momento. O Lucas Chevalier não está jogando, então ele não considerou o Chevalier nesse sentido, e a lesão fez com que o Chevalier não jogasse, por exemplo, em março, em abril em especial, que seria um último mês que o Deschamps poderia ver ele jogando, né? Não ver no sentido de avaliar, mas de ter ele em campo. E ele falou, olha, tem um jogador que não joga praticamente desde o fim do ano passado, com regularidade, e nesse sentido eu não tive como convocar. Ele foi questionado se o Chevalier não estivesse lesionado, se ele estaria na lista. E ele fala, olha, eu não tenho como afirmar isso, mas o que eu tenho como afirmar é que se ele não estivesse lesionado, talvez ele tivesse jogado, e se ele tivesse jogado, talvez ele estaria na lista. É muito na história, mas é um dos nomes que precisou ser explicado na convocação. Os defensores, a gente tem o Lucas Digne, do Aston Villa, o Malo Gusto, do Chelsea, Lucas Hernandes, do PSG, Theo Hernandes, do Al Hilal, o Konaté, do Liverpool, Koundé, do Barcelona, o Lacroix, do Crystal Palace, o Saliba, zagueiro do Arsenal, que faz dupla, inclusive, com o Gabriel Magalhães, né, que será muito provavelmente nosso titular na Liga dos Campeões, e o Pamecano, do Bayern de Munique. A gente não teve nenhuma surpresa, nenhuma polêmica nesse setor da convocação. A gente imagina, inclusive, que a dupla titular, quando a gente fala de zaga, seja o Saliba e o Upamecano. Nas laterais, aí sim, pode ser que a gente tenha alguma mudança, mas eu imagino que seja o Koundé e o Theo Hernandes, talvez o Lucas Hernandes, nas laterais. Algumas dúvidas aí, talvez, mas acho que vai ser por aí mesmo. No meio-campo, aí sim a gente tem uma situação que foi explicada ou, né, questionada ao Didier Deschamps na coletiva. Ele chamou o Kanté, Koné, da Roma, Rabiot, do Milan, o Tchouaméni, do Real Madrid, e o Arjen Zaïre-Emery, do PSG, o Kanté, do Fenerbahçe, né? Então, assim, são jogadores que fizeram parte do ciclo, não tem
nenhuma novidade exatamente nesta lista, mas tem uma ausência de um jogador que fez bastante falta, que fez bastante ruído nessa convocação, que é o Camavinga, jogador do Real Madrid. Ele fez parte do ciclo, ele era considerado um dos jogadores assim, cruciais para essa seleção francesa, mas o Deschamps explicou que o motivo dele não ser chamado é que ele teve uma temporada difícil e que ele estava dando prioridade, ele repetiu isso várias vezes, para jogadores que estavam jogando e que estavam tecnicamente bem. Ele deu prioridade para o momento, isso é verdade. O Deschamps não convocou jogadores apenas porque fizeram parte do ciclo e deveriam estar lá porque fizeram parte de todo o ciclo. Ele falou, inclusive, na coletiva, eu sei que o Camavinga vai sentir muito, porque ele fez parte do ciclo e ele não está na chamada final, mas a minha prioridade nesse momento é jogadores que estejam bem nesse momento, e nesse momento eu entendo que, no contexto de uma temporada difícil, ele ficou de fora da lista. Então, explicou um pouco, acho que foi o nome. Já existia um burburinho de que ele não seria chamado. Mas de jogadores que fizeram parte do ciclo, eu acho que ele é o nome que mais chama a atenção, que ficou fora da lista. No ataque, a gente tem também algumas ausências, mas não foram jogadores... algum deles sim, mas assim, que tem o nome e a participação tão importante no ciclo como o Camavinga. Os atacantes chamados foram o Akluch do Mônaco, o Barcola do PSG, o Cherki do City, Dembélé PSG, Doué PSG, o Mateta do Crystal Palace, eu acho que ele ganhou talvez a vaga do Ekitike, né, que tá lesionado, o Mbappé, Real Madrid, o Olise do Bayern de Munique e o Thuram da Internazionale. O Colomoni, que foi um jogador que fez parte do ciclo, não foi chamado, mas acho que ele não tem, não teria, né, assim, a importância que o Camavinga teria. E algumas ausências, um ou outro jogador que tem um torcedor que preferia e tal, mas é uma lista de atacantes também sem muita surpresa. Então, uma lista bastante forte. Gente, assim, olha só. Imagina que o ataque titular, o Deschamps tem usado, na verdade, 4 jogadores de ataque, né? No esquema dele, porque ele faz um 4-2-3-1 com o Mbappé sendo essa ponta final, e aí esses 3 jogadores atrás, em que na maior parte do ciclo do Deschamps, nos últimos 2 anos, né, que é quando o Olise começa a fazer parte mais dessa seleção como titular, o Olise é mais esse jogador do meio, e aí nas laterais ele tem o Dembélé, e aí ele alterna o Désiré Doué, o Barcola, pegando o recorte mais recente. Então ele tem jogado com 4 jogadores de ataque, né? Só que o Cherki começou a pedir passagem e com isso a gente tem, talvez seja, não chega a ser exatamente uma polêmica, mas é uma discussão grande aqui, mais do que jogadores que deveriam ter ido ou não, a escalação titular da seleção, essa sim, é uma discussão grande, se o Deschamps deveria manter o Olise na posição que ele joga no Bayern de Munique, mais aberto pela direita, trazer o Cherki para ser titular no meio, na esquerda o Dembélé, lá na frente o Mbappé. Então ele tiraria do time titular o Désiré Doué, que é quem vinha sendo mais titular do que o Barcola. Então o Désiré Doué iria para o banco. E aí assim, é uma loucura de opções que ele tem, porque não é que ele tira... ele coloca o Cherki para colocar no banco um jogador que não está performando bem, que não é um jogador tão forte assim. Não, é simplesmente para colocar o Désiré Doué, Golden Boy da temporada passada, e que faz também uma grande temporada agora no PSG. Não é o melhor jogador do PSG, e se a gente pensa de ataque, o Dembélé e o Kvaratskhelia estão na frente deles, mas ainda assim é um jogador que pode ir para o banco, porque o Cherki pediu passagem. Então, é um ataque muito, muito forte. Se você pensa, por exemplo, num ataque que tem Dembélé, Akluch e Mbappé, forte. Olise, Dembélé e Mbappé, forte. Cherki, Olise, Dembélé e Mbappé. Assim,
Tem o Marcos Thuram ainda, que não vai ser um jogador titular, mas é outro jogador que é muito, muito forte. Imagina um esquema em que você usa, sei lá, o Marcos Thuram e o Mbappé, mais o Dembélé. Assim, gente, qualquer combinação aqui. O Mateta talvez seja o jogador do Crystal Palace, o jogador menos conhecido e menos hypado, né, desse momento. Acho que ele ganha a vaga por uma boa temporada no Crystal Palace. Eu confesso que eu não assisti tantas partidas assim do Mateta no Crystal Palace, mas é um jogador que tem... são 14 gols e 3 assistências na temporada. Já são muitas temporadas, inclusive, no Crystal Palace, e o Deschamps acaba por trazer ele para essa seleção. Mas ainda assim, não é um jogador que vai ser titular, acho que é um jogador ali mais de grupo, e talvez seja, dentre esses que eu falei aqui, talvez não, acho que é o jogador menos importante, né? Com menos poder de decisão dentro desse ataque, mas assim, você tem no ataque, são 9 jogadores. Você pode fazer 3 times, né? 3 seleções com 3 atacantes dessa lista aqui para qualquer seleção, e difícil achar uma seleção que não aceitaria esse ataque, né? Talvez a seleção da Espanha, que tem o Yamal, obviamente talvez o Brasil, que tem, né, por mais que não passe por um grande momento, mas tem jogadores de ataque com muito, muito talento. Tirando isso, olha, se você pegar o contexto de 3 jogadores, é uma seleção francesa realmente de muito, muito, muito talento. Para mim, é a seleção mais talentosa, é o melhor elenco para mim, é o melhor grupo para mim da Copa do Mundo. Eu não tenho, para mim, não há dúvida nisso. A diferença é a parte coletiva, né? Acho que o Didier Deschamps tem dificuldades com essa seleção. É uma França que é forte, que engrena em bons momentos, mas não é uma seleção tão encantadora coletivamente. Eu acho que pelas peças, e claro que é difícil numa seleção que você não tem uma continuidade, você não treina tanto, você não joga tanto junto, você ter essa coletividade tão fluida, mas eu acho que o Didier Deschamps poderia fazer um trabalho melhor. É uma crítica que ele recebe pela parte coletiva dessa seleção francesa para a Copa do Mundo. Mas é muito talento e para mim segue sendo a favorita para essa Copa do Mundo. Vamos ver se essa França avança bastante. Lembrando que o Didier Deschamps encerra a passagem dele pela seleção francesa depois de mais de uma década com essa Copa do Mundo. Ele deixou bem claro, inclusive, tá, que não está se aposentando depois e que está disponível. Então, perguntaram, inclusive, na coletiva sobre seleção italiana, né? Tem outros clubes aí que podem se interessar. Ele deixou bem claro que não está pensando nisso agora, porque, obviamente, tem uma Copa do Mundo, mas que depois da Copa do Mundo ele não está aposentado e ele está disponível. Então, vamos ver o que acontece também com o atual técnico da seleção francesa. Copa do Mundo chegando, com uma França, portanto, convocada e esperando o fim da temporada para fazer 2 amistosos, tá? A França joga contra Costa do Marfim e Irlanda do Norte, amistosos antes da Copa do Mundo, e depois, obviamente, estreia contra o Senegal e depois enfrenta o Iraque, os 2 primeiros jogos da França nessa Copa do Mundo.